Boa noite a todos, hein? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vocês estão bem? Muito frio aí em Vassoura? Fazendo friozinho sinistro aqui, principalmente agora, no fim de tarde, noite. Caramba. Tem que ficar agasalhado, né? Ainda bem que está todo mundo vacinado, né? O risco aí de Covid diminuiu muito, né? Ainda bem. Hoje nós ficamos de dar seguimento aí ao nosso conteúdo para falar sobre medicina baseada em evidência na área de medicina intensiva, que é a área que eu atuo, né? A minha vida inteira. A gente tem outros assuntos, né, nas aulas subsequentes aí de cardiologia, oncologia e depois Covid, mas hoje é medicina intensiva. Aí eu trouxe aqui só para ilustrar, para a gente conversar, né? Deixa eu compartilhar a tela com vocês, só para a gente dar início à conversa. O problema é o seguinte, está aqui. Essa é a situação, né? Um paciente de 45 anos, né? Deu entrada pelo pronto-socorro, questão a ser respondida: como procede a PCR? E aí? Vocês estão no 6º período. Já tiveram aula de reanimação cardiopulmonar cerebral? Já treinaram? Especificamente, eu não me recordo de ter tido, não, mas a gente já viu fragmentado em alguns momentos do curso. Ah, todo médico, quando se forma, tem que saber reanimar, né? Fazer reanimação cardiopulmonar cerebral, né? Isso faz parte ali da sua formação, né? Lógico que quem trabalha em emergência, quem trabalha em UTI, vai ver isso sempre, né? Quem trabalha em outras áreas de conhecimento pode até não ver, ou ver raramente, mas tem que saber, né? Vocês já tiveram acesso às recomendações, o que eu devo fazer ou não devo fazer diante de uma parada cardiorrespiratória? A gente está tendo o curso de MBE, tá? Então eu devo mostrar para vocês, né? E eu falei isso já na primeira aula, que tudo que a gente faz em medicina é fruto de evidência científica, né? Levando em consideração a experiência do médico e valores e circunstâncias do paciente. Esses são os pilares da medicina baseada em evidência. E na reanimação cardiopulmonar cerebral não é diferente. Tudo que nós vamos fazer, existe evidência científica para que aquilo seja feito, né? Ali na hora que você está, digamos assim, reconhecendo a parada cardíaca e atuando imediatamente, né, procedendo à reanimação, o que se quer desse médico é que aquilo tudo esteja já, digamos assim, medular. Quer dizer, ele atue de uma maneira medular. Ele reconheceu imediatamente, ele dá início ali às manobras, né? Não é naquela hora que ele vai ficar estudando o que eu tenho que fazer diante de uma parada cardiorrespiratória, né? Então, todo mundo que vai trabalhar em emergência, trabalhar em CTI, ele tem, digamos assim, esse algoritmo, né? Ali de reanimação bem conhecido para poder agir. Pelo visto, vocês não tiveram aula disso, né? Nós temos algumas noções básicas da SLS, né, BLS, Isso. mas isso deveria ter sido dado com um pouco mais de ênfase no primeiro período. Só que a gente, por conta da pandemia, acaba não tendo essa prática mesmo de ressuscitação cardiopulmonar. Mas no primeiro período vocês também estão assim muito crus, né, em relação a conhecimento da área médica, né, para poder entender tudo. O máximo que vai ser feito é mostrado, né?
Didaticamente, o que acontece ao longo do... Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu aí com a reanimação e aonde eu quero chegar. Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Aqui eu tenho um algoritmo, né? Ali do que eu devo fazer quando eu reconheço a parada cardiorrespiratória, e ali eu inicio a massagem cardíaca externa. Ali tem 30 massagens, 2 ventilações, né, até que o desfibrilador ou o monitor estejam disponíveis, né, e aí eu acesso o ritmo, e eu tenho 2 caminhos ali. Um ritmo que a gente chama de ritmo chocável, se o doente parou em TVFV, ou ritmo não chocável, se o paciente parou em assistolia ou atividade elétrica sem pulso, né? Então, dependendo do ritmo que levou a PCR, chocável ou não chocável, eu tenho ali uma sequência que eu devo cumprir de reanimação. Vejam que isso o protocolo de reanimação de 2005 que eu estou mostrando para vocês, né? Nós estamos em 2022, né? Algumas coisas mudaram aí nesse protocolo, né? Aqui é um protocolo mais recente, já com as recomendações de 2020. Vejam que o básico não mudou: ritmo chocável, ritmo não chocável, caminho para a TVFV, onde a gente deve imediatamente proceder à desfibrilação, né? E imediatamente após a massagem cardíaca externa, né? E tendo acesso ao desfibrilador, nós vamos usar drogas também, né? A adrenalina, cabildarona, e na sistolia ou atividade elétrica sem pulso, né? A massagem e a administração da adrenalina, né? Aqui houve lá, em um determinado período, né, a gente sempre usou o ABC, ABC, isso foi transformado em CAB, né, dando uma importância grande à compressão como primeira atitude, né, a massagem cardíaca externa como primeira atitude que deveria ser feita diante quando a gente reconhece a parada cardiorrespiratória, né? E aí a gente, para poder entender o que eu estou falando, eu vou ter que mostrar para vocês o que aconteceu ao longo do tempo. Aproveito para perguntar a vocês: vocês sabem quando mudou isso, de ABC para CAB? Ou não? Não sabem? Não, Sei não. eu não sei não. Veja bem, é um detalhe, mas a vida vive de detalhes, né? Na medida que você aprofunda um pouco mais o conhecimento, ou quer ler um pouco mais sobre isso, né, e de onde vêm essas informações, você acaba, digamos assim, achando, né, ou até vivenciando, que é o meu caso, né, vivenciando, que é o meu caso. Esse ano eu vou fazer 45 anos de formado. Então, quanta coisa mudou na reanimação desde que eu comecei a fazer medicina? Quer dizer, se eu botar os 45 anos de formado mais os 6 anos do curso médico, igual a vocês, que eu fiz também, são 50, 51 anos, né, que eu estou ali observando e atuando dentro da área médica. Então, muita coisa mudou de reanimação, né? E isso é o avanço da ciência, né? A área ali, eu estou falando de reanimação cardiopulmonar cerebral, mudou ao longo do tempo, né? E como é que isso funciona? Como é que isso ocorreu, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma aula que eu fiz já tem algum tempo, né? Não é exatamente sobre medicina baseada em evidência, mas é uma aula sobre história da parada cardiorrespiratória. Deixa eu achar aqui. História. Tá aqui, né? Essa aula, na verdade, ela foi feita quando eu comparei as reanimações, né, de 2005 para 2010. Vejam, tem 12 anos da atualização de 2010. A última é de 2020, né? Esse foi um artigo publicado em 2009, onde esse autor, né, publicou um histórico, né, desde o início
da reanimação até os dias atuais, no caso, dias atuais, em 2009, né? E ele listava ali tudo que tinha acontecido ao longo do tempo, né? Inclusive em um tempo muito longo, né? Digamos assim, colocando os autores que desenvolveram procedimentos de ventilação com máscara, desfibrilador, massagem cardíaca externa. Esse é um outro artigo também que foi publicado em 2010, né? Próximo desse que eu mostrei para vocês, onde esse autor celebrava ali os 50 anos de de ressuscitação cardiopulmonar. Esse exercício foi em 2010, nós estamos em 2022, então são mais 12 anos, né? 50 mais 12, nós temos aí 62 anos de reanimação cardiopulmonar. O que aconteceu nesse período, né? São 62 anos. Aqui, um artigo publicado no JAMA em 1960, falando da massagem cardíaca externa. Esse autor foi um autor muito importante, o Carl Hoven, foi quem mostrou a eficiência ali da massagem cardíaca externa para manter um débito cardíaco. Não apenas a ventilação boca a boca, né? A recomendação ali, mas a massagem cardíaca externa. Então, esse autor, Carl Hoven, é um autor importante porque devemos a ele nos mostrar que a massagem cardíaca externa permitia, né, que a gente pudesse manter um débito cardíaco baixo, né, mas que o doente poderia retornar a um ritmo cardíaco organizado. Isso nos anos 60, 1960. Depois, essa sociedade também introduziu as duas formalmente, né, introduziu os dois procedimentos, a massagem cardíaca externa e a ventilação boca a boca, como procedimentos que deviam ser feitos, né? Vejam, em 1960, a gente está em 2022, né? Essa publicação. Deixa eu voltar aqui, eu acho que tem uma coisa aqui em cima importante. Exatamente, ali em 62, esse outro autor, ele comparava, já havia o desenvolvimento ali da desfibrilação, que foi também outro marco importante para fazer com que um doente que tivesse parado em fibrilação ventricular pudesse, através da aplicação de um choque, que é o desfibrilador, retornar a um ritmo cardíaco organizado. Então, ano 60, ano 62. Né? E a Associação Americana de Cardiologia, desde 1966, publica o guideline de reanimação cardiopulmonar cerebral. Então, é aquilo lá, nós estamos... desde 1966, nós temos essa publicação que nós usamos ali toda vez que a gente atende um paciente com reanimação, com parada cardiorrespiratória, né? A American Heart Association, ela inicialmente publicou esses guidelines, né, a cada 4 anos, e já há pelo menos 2 décadas, né, que ela publica a cada 5 anos. Então, a gente tem 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, né? Que é o último guideline. A pergunta que eu fiz a vocês é quando mudou de ABC para CAB, né? Aqui é uma aula que eu fiz, só vou mostrar para vocês. Isso mudou aqui. Mudou aqui. Onde é que está? Está aqui. Aqui, ó, se vocês veem ali, ó, quando a gente compara o guideline, isso aqui foi uma aula que eu fiz, comparando o guideline de 2005 com 2010. Lá em 2010, trocou, né? Digamos assim, trabalhos foram revistos que mostraram a importância de uma boa massagem cardíaca externa, eu vou mostrar aqui para vocês também, onde estão essas publicações, e a não interrupção, uma massagem de alta qualidade, e isso fez com que trocasse, né, o uso do ABC pelo CAB. Então, foi trocado de ABC para CAB em 2010. Então, estou mostrando para vocês, ao longo do tempo, o que aconteceu, né? Os guidelines. Normalmente, a gente vai usar o último guideline que foi colocado, né? Observa se tem alguma mudança em relação às recomendações anteriores e passamos a aplicá-la, passamos a usá-la, né? Então, no caso da reanimação cardiopulmonar cerebral,
quem oferece isso aos médicos, né? E, digamos assim, é aceito por todos os médicos, por todas as sociedades, quem faz isso em um intervalo de tempo regular, nesses últimos tempos, a cada 5 anos, é a Associação Americana de Cardiologia, e publica. Esses documentos são documentos livres, né, que você pode ter acesso e ler com calma. Ler com calma todas as recomendações. Então, tem de adulto, tem pediátrica, tem neonatal, tem ali os cuidados pós-PCR também. Também foi introduzido ali questões relacionadas à proteção, à neuroproteção, à hipotermia ao longo do tempo também. Então, várias coisas aconteceram e a gente precisa, como médico, ir acompanhando, né? Então, eu já vivi em vários momentos, né, que essas recomendações foram, digamos assim, sendo alteradas na medida em que novas evidências vão surgindo, né? Como é que isso acontece? Vocês têm ideia como isso acontece, não? Isso se refere à medicina baseada em evidências. Eu acho que eles devem fazer um levantamento, né, de todos os procedimentos que foram realizados e vendo o que foi melhor em um, executado em um, ou melhor executado em outro, para depois eles juntar essas informações e tentar definir o que é realmente o mais importante, né? Isso se chama fazer revisão dos artigos publicados em referente a um determinado tema. Então, o que a Associação Americana de Cardiologia faz é se reunir e fazer uma revisão relativo às medidas, às manobras de reanimação, o que está publicado sobre aquilo, né? E o que foi publicado naquele intervalo de tempo, né, referente ao protocolo anterior. Quer dizer, eu tenho um protocolo que está válido, de 2015, e agora eu vou publicar um de 2020. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que está publicado recentemente sobre os mais variados aspectos ali no que se refere à reanimação, e aí eu posso fazer ajustes, fazer mudanças, fazer atualização. É exatamente assim que funciona. Então, algumas drogas entram, outras drogas saem, alguns procedimentos entram, outros procedimentos saem, e assim a ciência vai avançando. Ele vai, na verdade, o protocolo ele vai sendo modificado, né, a partir do momento que essas publicações são feitas e revistas por esse comitê, por esse grupo de médicos que se reúnem para atualizar o protocolo. É exatamente assim que funciona. Tá? Deixa eu mostrar para vocês, né, só como curiosidade também, né? Vocês podem ler o protocolo todo, inclusive devem, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como é que se dá isso. Deixa eu voltar aqui para MBR. Então, estou aqui, a gente tem aqui, eu mostrei para vocês, digamos assim, a origem, né, desses protocolos para PCR lá em 1966, né? Mostrei para vocês. Aqui a qualidade da PCR, né? Uma boa massagem cardíaca externa, que significa uma boa RCP, né? Então tem ali um artigo falando a respeito da profundidade, o quanto eu devo comprimir o tórax para fazer a massagem cardíaca externa. Então são 2 publicações a respeito desse tema, mostrando o quanto a gente deve comprimir, né? Esse outro fala a respeito da frequência, entre 100 e 120, quer dizer, qual é a frequência que eu devo fazer de massagem cardíaca externa. O tempo que eu devo não comprimir para que o tórax volte ao normal, né? Para que a câmara cardíaca, novamente, eu comprimi o tórax, comprimi o coração e houve a ejeção. Então, eu retorno para que novamente possa haver o retorno venoso e eu fazer a compressão novamente. Então, eu tenho que ter um intervalozinho para permitir que o tórax retorne ao normal para eu comprimir novamente. Então, esse artigo fala sobre isso, né? Aqui também artigos falando a respeito
de problemas relacionados à interrupção da massagem cardíaca externa. Então, se eu interrompo, por exemplo, para puncionar uma veia, se eu interrompo para proceder à desfibrilação, se eu interrompo para proceder à intubação orotraqueal, isso significa o doente não ter débito cardíaco adequado. Então, eu devo evitar de todas as maneiras, né, ou que seja o mínimo possível para eu não interromper a massagem cardíaca externa. Então, são artigos que falam sobre isso. Aqui é um artigo que fala a respeito da interrupção para ventilação. Quer dizer, quando eu faço 30 massagens, 2 ventilações, né, nesse período que eu ventilo 2 vezes, se o doente não tem uma via aérea segura, eu estou diminuindo o débito cardíaco. Esse é um artigo que fala sobre isso. Aqui é um outro artigo também falando de 30 compressões, 2 ventilações, em um modelo animal, o que acontece ali com a pressão de perfusão coronariana, né? E também a diminuição do débito cardíaco em modelo animal, né? Pausas anteriores à desfibrilação, quer dizer, a gente não pode perder tempo relacionado a isso. É esse artigo que ele fala sobre isso, né? Eu colocar as faz, eu dar carga, quer dizer, quanto tempo eu levo ali, um tempo, se eu levar um tempo, digamos assim, um pouco mais prolongado do que o que seja absolutamente essencial, eu estou comprometendo a eficiência e a qualidade da reanimação cardiopulmonar cerebral. A frequência da ventilação, né? Se não tem via aérea segura, é 30/2. Se tem via aérea segura, é 10 a 12 por minuto. Né? Ventilação se o doente está com tubo orotraqueal, se eu estou ventilando com ambu. Quer dizer, não precisa ou não devemos proceder com uma frequência ventilatória alta, porque isso pode trazer problemas relacionados à alcalose respiratória, como ele está colocando ali, um problema que pode ameaçar a vida do doente durante a reanimação. Né? Esse aqui eu já mostrei para vocês. Então, a compressão torácica ideal, ali está um resumo. Né? Isso é o que está escrito ali nas recomendações. Compressão do tórax, depressão do externo, frequência de 100 a 120, metade do ciclo para compressão, outra metade para descompressão, permitir plena expansão da caixa torácica na descompressão, não se apoiar na caixa torácica. E aqui um protocolo para ritmo chocável e para ritmo não chocável. Ok? Deixa eu interromper antes de continuar. Alguma pergunta? Vejam, o que nós fazemos ali na reanimação, na massagem cardíaca externa, tudo isso tem fundamento científico. Né? Tudo isso tem fundamento. Está lá o artigo que fez com que os membros do comitê da American Heart Association levassem em consideração e ajustassem ou mantivessem ali feito daquela maneira. Entendeu? Então, quando vocês leem as recomendações, eu posso, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu posso ser um médico que eu olho só o protocolo e procedo o protocolo e acabou, não quero saber de onde vem aquilo, tudo bem, é um direito seu. Né? Eu faço ortopedia, se o doente parar, eu reanimo, eu sei aquilo tudo ali que eu tenho que fazer, massagear, entubar, desfibrilar, trabalho em emergência, eu sei fazer aquilo tudo. Eu procedo, tudo bem, é um médico que sabe proceder a uma reanimação. Mas se eu perguntar a ele algum detalhe em relação à reanimação, por que você está chocando, por que você não está chocando, como é que você está reanimando, que drogas você está fazendo, por que você está fazendo essa droga, ele não vai poder responder. Então, aquilo é medular. Né? Se o doente chega com parada cardiorrespiratória, o médico tem que ter isso medular. Mas se a gente está falando de medicina baseada em evidência, tudo que eu estou fazendo ali é baseado em evidência científica. É baseado em evidência científica. Eu vou mostrar para vocês agora o documento, esse último documento, como que ele foi feito, né, pela American Heart Association. É um documento extenso, eu não vou mostrar o documento todo, vou mostrar apenas como é que ele é colocado, para que vocês entendam, né, os critérios que levam essas pessoas, né, que participam do comitê a escrever, né, esse protocolo que nós usamos
todo dia ali nas emergências e dentro das UTIs, né? E tem ali também apontado dentro do documento as evidências científicas que levaram os membros do comitê a decidir por manter aquele item, por excluir aquele item, e é assim que a ciência vai avançando. Alguma pergunta antes de eu prosseguir? Não? Por mim, tudo ok, professor. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Então, está aqui. Eu posso pegar, se eu for na internet, eu vou achar isso aqui, né? Está ali um documento falando a respeito do protocolo de reanimação de 2020. Essa parte do documento, que ele chama de parte 2, né, é como que o documento é feito. Então, ali está explicando ali, ó, metodologia e revisão das evidências, como vocês já comentaram, né? Aqui, uma revisão sistemática, quer dizer, eu vou atrás de todas as publicações que se referem àquele tema de medicina, de reanimação cardiopulmonar cerebral, né? E esses estudos científicos que são publicados, eles também vão gerar recomendações, né? De acordo com os estudos publicados, né? Esses estudos podem gerar recomendações. E a qualidade desses estudos também é levada em consideração. Se é um estudo observacional, ele tem um peso menor do que um estudo randomizado controlado. A gente já falou isso em outro momento, aí, os desenhos dos estudos clínicos, né? E ali se tem algum item que diminui a qualidade dessa evidência ou se tem algum item que aumenta a qualidade dessa evidência, tanto para estudo randomizado quanto para estudo observacional, né? Isso pode levar a uma recomendação, que ele chama de força de recomendação, uma recomendação forte ou uma recomendação fraca. Essa recomendação fraca é colocada como nós sugerimos, quer dizer, nós recomendamos é uma recomendação forte, nós sugerimos é uma recomendação. É uma terminologia que é usada quando se faz revisões sistemáticas, né, onde você leva em consideração as evidências científicas, né, coloca ali a qualidade da evidência, existe uma terminologia que é usada para poder avaliar esses artigos. O comitê também fez isso, né? E aqui como as recomendações são colocadas, né? No caso da publicação, inclusive, ali, ó, recomendação forte, recomenda classe 2 moderada, classe 3 fraca, classe 3 sem benefício e classe 3 perigosa, quer dizer, é forte, o risco é maior que o benefício. E, além disso, coloca também a qualidade da evidência. Então, o que está gerando essa recomendação? O que está gerando a recomendação? Aqui está traduzido, né? Existe uma recomendação que pode ser forte ou fraca e qual é o nível de evidência, para que eu, lendo, eu possa saber que aquela recomendação está baseada em publicações científicas que levaram os autores a decidir. Vejam que existe também ali o que se chama opinião de especialista, consenso de opinião de especialista com base em experiência clínica. Então, isso também é levado em consideração. Quer dizer, os autores, que são expertos no assunto, né, que fazem revisões sobre o tema, escrevem sobre o tema, eles podem ter uma opinião que ainda não tem lá uma evidência forte e chegar e colocar isso como um consenso de opinião de especialista com base em experiência clínica. Isso é válido também, né? Aqui, com mais detalhe, como é que isso é explicado, né? Aqui o objetivo da revisão, a atualização da evidência, o formato do guideline, o grupo que escreve, a revisão, a aprovação, se tem conflito de interesse entre as pessoas ou não. E aqui, nesse último de 2020, né, as recomendações para adultos, as recomendações pediátricas, neonatal, quer dizer, falando ali da classificação, vejam, 78 recomendações fortes, né? 57 moderada. Aqui, numa pizza, né? Falando ali dos níveis de evidência, classe de recomendação. Vejam que tem um nível razoável, ali está 17% com nível de evidência, como consenso de especialistas, quer dizer, recomendações através de boa prática, consenso de especialistas. Um número razoável de recomendações que são colocadas
onde você não acha ali uma evidência muito forte, ou uma qualidade de evidência grande, mas você tem o consenso especialista para recomendar. Aqui, as cadeias de sobrevivência, né? Aqui é um artigo curioso, né? Curiosidade. Esse artigo está no meu computador, de leitura, né? Publicado em 2016. Né? Aqui, a recomendação atual. Está ali os dois protocolos, os dois algoritmos, né? Para ritmo chocável e ritmo não chocável. E nesse protocolo de 2020, a recomendação de administrar, logo que estiver disponível, a adrenalina, a epinefrina em ritmo não chocável. Quer dizer, eu não preciso massagear por 2 minutos. Se eu já tenho um acesso venoso, eu posso ir a um ritmo não chocável. Os trabalhos mostraram benefício em relação a retorno a ritmo cardíaco organizado com a administração imediata da adrenalina. Então, isso é um pouquinho diferente, né, do que estava sendo colocado anteriormente. Primeiro massageia 2 minutos, depois faz adrenalina, no ritmo não chocável. Não, eu vou massagear, mas se eu já tenho acesso venoso, eu vou providenciar, eu administro adrenalina. Aqui outro protocolo, tudo isso está na publicação. Tudo isso está na publicação. Aqui, o que eu mostrei para vocês a respeito da qualidade da massagem cardíaca externa, né? Nessa última publicação, na verdade, ela está reproduzindo aquilo que eu já mostrei para vocês anteriormente. O que eu quero mostrar é o seguinte: está ali as recomendações, né? Aqui as recomendações do texto, por que eles escreveram isso, e aqui as referências bibliográficas. Eu posso ir atrás das referências bibliográficas e entender por que essa recomendação foi feita. O que está colocado ali é fruto de evidência científica, né? A publicação me mostra isso aqui. Várias publicações a respeito do tema, né? Aqui uma publicação disso que eu acabei de comentar, administração precoce da epinefrina. Isso foi reafirmado no protocolo de 2020, né? Aqui o uso de vasopressores, está falando da adrenalina. O que levou a isso, né? A essa recomendação da administração imediata em ritmo não chocável, né? Aqui está falando sobre um outro a respeito da compressão, como eu comentei com vocês também, e as referências bibliográficas. Eu posso ler e encontrar as referências bibliográficas que eu tenho curiosidade de ver, o que aquele autor publicou, e isso fez com que o guideline mudasse nesse sentido, como uma atualização. Ok? Antes de continuar, queria ouvir vocês. Entenderam como é que é feito um guideline de reanimação cardiopulmonar cerebral que a gente usa todo dia nos hospitais? Assim que a ciência vai avançando, né? E isso tem que ser, digamos assim, cumprido, né? Pelos médicos que estão ali trabalhando nos setores de emergência e nos setores de terapia intensiva, porque esse documento ele atualiza o conhecimento, ele traz as novas informações, ele publica novamente o protocolo de acordo com os trabalhos que foram publicados. Isso é muito importante, muito importante. E aí? Por enquanto, tudo ok, professor. O que foi falado lá no início, numa conversa com vocês, é que, didaticamente, a gente pode dividir a reanimação cardiopulmonar cerebral em 2 itens, né? Quando a gente dá aula sobre isso. Eu não estou dando aula sobre reanimação, eu estou mostrando a vocês medicina baseada em evidência. Mas, didaticamente, a gente, quando dá aula de reanimação, a gente divide esse tema em dois momentos, que é o suporte básico e o suporte avançado, né? O suporte básico de vida, o BLS, né? Provavelmente é o que vocês têm acesso no início do curso, né? Mostrado para vocês o suporte básico de vida, que é ali a reanimação, a massagem cardíaca externa e a ventilação boca a boca, né? O doente parou dentro do choque, o que eu vou fazer? E foi incorporado ao longo do tempo, no suporte básico,
o DEA, que é o desfibrilador externo automático, né? Então, o DEA que é para ser usado, é para ser disponível em locais de grande circulação, né? Inclusive em voos internacionais, dentro de shopping, aeroporto, quer dizer, o doente parou, começa a reanimar. Isso pode ser ensinado à Associação Americana de Cardiologia, o curso de suporte básico e manuseio do DEA é ensinado a leigo. Leigo aprende, né? Não precisa ser profissional de saúde. E tem o suporte avançado. O suporte avançado quando é? Quando chega o médico. O suporte avançado é quando chega o médico, com os recursos necessários para acesso à via aérea, desfibrilação imediata, utilização de drogas. Então, quando chegam os recursos necessários, aí está incluído o médico, a gente passa a chamar isso de suporte avançado. Se o doente parou dentro do hospital, na emergência, na enfermaria, né, dentro do setor, tem tudo à mão. Tem tudo à mão. A questão a parada cardiorrespiratória fora do hospital, né? Porque a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação e, portanto, não procedem o suporte básico de vida, né? E a Associação Americana de Cardiologia, ela faz campanhas, né, para estimular o suporte básico, que as pessoas aprendam o suporte básico de vida, incluindo o uso do DEA. Quer dizer, se eu tenho um DEA disponível, eu vou pegar o DEA, vou colocar no doente, o ritmo vai ser reconhecido, né, como ritmo chocável ou não. Se for ritmo chocável, vai me dar o sinal para eu apertar um botão, eu aperto o botão e o doente vai receber a desfibrilação. Deve ter sido isso que foi mostrado para vocês, ou não? Foi o BLS, sim, professor. É o BLS, o suporte básico de vida. Mas foi mostrado o DEA também ou não? Ou não tinha o DEA? Então, eu só vi o DEA por causa do cursinho aqui da ONG Projeto Vidas. Porque acho que só teve um subgrupo que chegou a fazer o módulo de RCP no primeiro período antes da gente parar por causa da pandemia. Não sei se esse grupo chegou a ver o DEA. Agora vocês vão fazer, né, do restante do curso, com certeza vão fazer. Quando passar pelo hospital, pela emergência, né, vão fazer, né? Existe um curso para treinamento a reanimação cardiopulmonar cerebral e também as emergências cardiovasculares, que é o ACLS, né? O ACLS, até onde eu sei, ele só é administrado para médico, né? Médico para fazer ACLS. Inclusive, algumas emergências do Rio de Janeiro exigem, para você trabalhar em emergência, que você tenha feito o ACLS, né? O que é o ACLS? A ACLS é um curso da American Heart, é um curso licenciado pela American Heart, onde existem instrutores que são treinados. Eu mesmo já fui instrutor de ACLS, né? Aí você tem um curso que você administra, um cursinho de imersão de 2 dias, onde você ensina tudo que tem que fazer em relação à reanimação cardiopulmonar cerebral. Agora, recentemente, eu vi que um colega administrou esse curso para o pessoal do 6º ano, né? Eu não sei se já foi autorizado isso, né, para o pessoal do 6º ano, né? Pode ser até que eu esteja um pouco desinformado, mas a minha informação sempre foi que a CLS é para médico. O BLS é para qualquer pessoa. BLS é para qualquer pessoa, inclusive leigo. A CLS para médico, né? Porque são procedimentos, são atos médicos que são feitos ali na reanimação, quer dizer, a desfibrilação, a intubação orotraqueal, a administração de drogas, tudo isso é ato médico, né? Então tem que ter um médico ali, né? Mas vocês vão fazer o curso, com certeza, né? A universidade proporciona para vocês, ou vocês vão procurar mais adiante também fazer. Esse curso, o ACLS, é um curso pago da Associação Americana de Cardiologia, e no Brasil a licença é através da SBC, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A gente, na AMIB, como intensivista, também está autorizado a dar o curso, também tem a licença. Mas a maioria dos cursos do ACLS são pela SBC, Sociedade Brasileira de Cardiologia. E aí você tem a oportunidade de fazer. O objetivo é que os médicos que trabalham em emergência e UTI estejam com tudo isso medular, quer dizer, toda essa sequência ali
de itens, de procedimento, de administração, de droga, como é que eu monitorizo, o que eu tenho que fazer. Está tudo treinado, entendeu? Tudo treinado para fazer. Mas vejam, o documento que eu mostrei para vocês, que é público e livre, isso é um PDF, está tudo escrito. Por que eu massageio, por que eu ventilo, por que eu desfibrilo, por que eu faço a amiodarona, está tudo lá, está tudo escrito. É só eu ter o trabalho de procurar informação. Como a nossa disciplina, medicina baseada em evidência, eu estou mostrando para vocês como que isso é feito. O meu papel é mostrar como isso é feito, entendeu? E é assim que a vida segue, né? Alguma pergunta? Eu estou falando de um tema de medicina intensiva, porque dentro da UTI, o doente para. Quando para, o que eu vou fazer? Vamos reanimar. Então, tudo tem a ver com tudo isso aqui que eu estou falando, né? O médico tem um papel importantíssimo ali. Ele é o coordenador de tudo, é o gerente de tudo, e a responsabilidade final é dele também, né? No final, é ele que assina o atestado de óbito. Então, todos têm que ter uma responsabilidade muito grande, mas a final é sua. Alguma pergunta? Enquanto não, professor, tudo bem. E Então, só comentar isso que o senhor falou sobre a RCP, eu acho, professor, que está liberado sim, porque eu estou vendo muita gente do último ano fazendo a CLS. então deve estar liberado, deve ter sido liberado para o pessoal do sexto ano. Tudo bem, não tem nada contra, não, está ótimo, está ótimo. É melhor que se forma sabendo como é que procede direito, né? Uma reanimação cardiopulmonar cerebral. E a importância também da simulação, né? Porque vocês têm aí também um cenário de simulação com manequim, né? E ali vocês podem treinar. O doente parou, o que faz? Vai fazer tudo, certo ou errado ali, vai exatamente para treinar e tendo ali um mentor, um instrutor que vai orientando tudo que vai ser feito. Então, uma das formas, né, de aprender direito, como se reanima um doente, é no ambiente de simulação, onde você passa todos esses passos ali que eu estou falando, né, são feitos, né? O doente está com febre, com dispneia e parou. Pronto, se vira aí nos 30. O que você vai fazer? Diante do manequim, você tem material todo ali, e aí tudo é ensinado, o que tem que fazer, a qualidade da massagem cardíaca externa, e ali vai aparecer um monte de problema que vai ser corrigido com o instrutor, né? Que é o professor que está ali tomando conta daquele ambiente de simulação muito legal que aí isso foi um avanço também que permite a pessoa treinar, né, num manequim antes de chegar ali na vida real. Ok? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, né? Agora, eu teria, porque é a área que eu atuo, né? Eu poderia falar sobre tentar falar sobre qualquer outro tema, mas está aqui, ó, o nosso doente. Uma semana depois, continua em coma, em ventilação mecânica, faz febre, coletado hemoculturas que foram positivas, identificado MRSA. Como eu trato? E aí? É o mesmo doente. Ficou lá, encefalopatia anóxica, não acordou. Está em ventilação mecânica. Eu queria que ele acordasse, né? Ritmo cardíaco organizado, espontâneo, mas ficou com uma sequela neurológica, infelizmente. E agora está fazendo febre, colheu hemocultura e foi positiva e foi identificado MRSA. Como que eu trato? Vai iniciar uma antibiótico terapia, né? Que cubra ali, abre o pacote de sepsis, vancomicina. Isso. De onde vem essa informação? Dos protocolos. Qual o protocolo? Especificamente eu não sei. Está vendo? Da onde eu posso, digamos que você seja um médico que trabalha comigo, então, de onde é que você leu isso? Mostra aí para mim. Você vai dizer o que eu não sei. Onde é que eu li? Você tem que saber, né? Tem que saber. A gente não aprende medicina por osmose, ouvindo alguém falar e estou aqui só com o meu ouvido aprendendo. A gente aprende medicina também com os mais experientes, na discussão de caso, né? No round, nas aulas, né? Vocês estão na fase de formação, aí, graduação, então estão tendo aula. Depois não vai ter mais ter aula nenhuma, vai ter que ser autodidata, né?
Mas tem médico que gosta de ficar só ouvindo. Opa, aquela ali falou, opa, aquilo ali falou. Mas tem que ir atrás da informação, né? Aonde que está escrito isso? Às vezes eu brinco com as pessoas, você está falando isso por quê? Onde é que você leu isso? Aí a pessoa para assim, de onde você tirou essa informação? O ideal, né, é que o que eu estou falando tenha digamos que eu tenha tido acesso a uma determinada informação, né, uma evidência científica para eu poder estar falando aqui. Eu já tratei doente com hemocultura positiva como RSA, com essa droga aqui deu certo. Você tem a sua experiência, tudo bem, estou colocando a minha... Ou então, olha, a gente discutiu um caso na semana passada com o doutor fulano de tal, e o problema era esse, e ele mandou fazer isso, porque é isso que tem que fazer. Tudo bem também é válido. Quer dizer, eu posso dar a minha opinião sobre como tratar, né, oriunda de uma opção de coisa. A melhor é que seja fruto de uma evidência científica. Pode ser uma evidência, pode ser um trabalho publicado, pode ser um trabalho randomizado controlado, pode ser um artigo de revisão, pode ser um guideline de uma sociedade, uma plataforma que atualiza assuntos médicos, pode ser... Eu posso... E também tenho a facilidade, hoje eu tenho a facilidade, através da web, de rapidamente acessar esse tipo de informação, né? O tempo que eu estou falando aqui é o tempo de vocês poderiam consultar e já ter essa informação. Está escrito assim, 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 em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Pronto, está resolvido o problema, né? Então, hoje é fácil eu ter acesso a essa informação, exatamente por conta da tecnologia que está disponível aí na internet. Mas vejam que, ainda assim, muita gente não faz. É porque dá trabalho. Eu achar um artigo, eu ler o artigo, e por que aquilo está escrito, eu vou ter que ter um pouquinho de foco e dar trabalho, né? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso procurando trabalhar direito. Se o doente está sob meus cuidados, eu tenho responsabilidade no que eu estou fazendo. Então, eu vou prescrever, eu tenho lá os meus subsídios científicos para tomar aquela decisão. Não é, se alguém me perguntar, eu vou responder tudo. Não é isso, né? Isso aí é besteira. Mas é uma questão de comprometimento do médico com o paciente que ele está tratando. Eu não posso ter esse tipo de informação e ver, eu não sei, isso aí deixa os universitários resolverem. Não é, então vai fazer outra coisa, não vai fazer medicina, né? Bom, vamos voltar aqui. É só para como curiosidade também. Eu posso tratar com vancomicina ou daptomicina. Está escrito aqui, ó. Isso aqui é uma publicação de 2020 sobre o tema, como é que eu trato uma infecção por MRSA, comentando as drogas. Aqui uma outra publicação, também comentando as drogas que podem ser utilizadas, né? Então, eu tenho como ter acesso à informação. Acesso à informação. Isso tem que se tornar, na vida de vocês, um hábito, né? Já falei para vocês que é praticamente impossível você ficar atualizado sobre tudo, é impossível, né? Muita informação chegando é impossível. Mas aqueles itens que você vê com maior frequência, aquelas patologias que você vê com maior frequência, né? Ou então aquelas patologias que você está vendo como um caso diferente, que está passando ali pela sua frente, que você tem que tratar, é a oportunidade que você tem de estudar mais um pouco, né? Sobre aquele tema, que aí você não esquece mais. Mais adiante você vai atualizar, né? Eu vi um doente hoje com hepatite viral, daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu vejo outro doente com hepatite viral. Se eu estudei hoje hepatite viral, eu vou lembrar de tudo. Eu vou procurar novamente a informação atualizada, mas eu vou lembrar de tudo. Agora, se eu vi um doente com hepatite viral e o doente foi embora, teve alta, ou então evoluiu, eu não estudei, o que eu aprendi? Nada. O próximo caso que eu ver com hepatite viral, eu vou ter todas as dificuldades do primeiro caso. Então, a maneira de tentar modular isso é estudar. Vem um caso diferente, estudo. Interessante, vou ver o que eu posso fazer ali pelo doente. Estou aprendendo. Eu não sei nada de hepatite. Chama o colega da gastro aqui para conversar com a gente, o hepatologista. Vamos ver o caso, pede um parecer a ele. Ele vai ensinar muita coisa.
Eu vou depois procurar um pouco mais de informação. Pronto, aprendi. O outro caso que eu ver de hepatite viral, eu vou lembrar de tudo. Posso chamar o colega da hepatologia novamente para ver o caso, mas aí a conversa já é um pouquinho diferente, que eu já estudei também um pouco, já tenho um pouco mais de experiência, de informação, e assim você vai crescendo profissionalmente. Então, a medicina baseada em evidência vai fazer parte da vida de vocês o tempo todo, né? É o tempo todo. Eu diria que é o que define um bom médico, né? É um médico que estuda, tem experiência e estuda. Ter experiência em estudar, você aperta mais o pouquinho, ele não vai responder, né? Ele tem que ter experiência e tem que estudar. Ele tem que estudar e tem que ter experiência. Muito bem, alguma pergunta? Não. Por mim não, professor. Não. Também está tranquilo. Estou enchendo o saco de vocês falando de medicina baseada em evidência? Não, professor, eu acho que é um assunto muito importante, principalmente do que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Eu acho que é muito válido. Assim, a ciência ela vai sempre prevalecer, né? Na medicina, o que vai prevalecer é a ciência, não tem dúvida disso, né? Não tem dúvida disso. Então tá. Então, ó, podem colocar o nome e sair. Semana que vem a gente se encontra novamente com mais um conteúdo aí. Um abração para vocês. É um prazer estar com vocês, hein? Um abraço. Professor, obrigado pela aula. Boa semana. Para vocês todos também.